Meus queridos, graça e paz, tudo bem, amados? Vamos a mais uma porção da Palavra de Deus. Quero pedir que você me acompanhe na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Façamos a leitura a partir do verso 18 e hoje nós já vamos entrar no capítulo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso mesmo o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Quando a gente chega no capítulo 4, a gente já começa a observar que Paulo está mudando o tom da sua mensagem e encaminhando para o fim, para o encerramento da carta. Mas uma coisa que me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar mais uma vez com você. No capítulo 3, versículo 18, Paulo usa a palavra de que ele está dizendo um assunto e ele fala desse assunto com a igreja com lágrimas. Ele faz questão de frisar que ele está redigindo a carta e está se dirigindo à igreja chorando. Pastor, o senhor não disse que a carta aos Filipenses, o tema da carta aos Filipenses é a alegria suprema da vida com Cristo? Por que Paulo está falando que ele está chorando? Lembra desse conflito dos que estão entrando na igreja, se dizendo crentes, estão liderando e influenciando a igreja? Paulo tem que combatê-los. Paulo está fazendo uma defesa da fé, já falamos sobre isso. E agora ele entra no capítulo 4 e vai falar da alegria deles e ainda vai dizer que a igreja de Filipenses é uma coroa, é um troféu, é uma vitória. Paulo ele tem que caminhar com essa mudança de sentimentos. E na vida cristã, muitas das vezes, nós também vivemos uma realidade assim. Nós que estamos envolvidos com essa realidade de igreja sabemos que às vezes dentro da igreja nós vivemos situações que nos fazem chorar. Mas também não podemos negar que dentro da igreja nós vivemos situações com os nossos irmãos, vivemos realidades dentro do serviço cristão, da propagação do evangelho, do compromisso com Deus, que também nos faz se alegrar imensamente. E assim nós vamos vivendo a vida cristã, entre choro e sorriso, entre tristezas e alegrias. E às vezes por uma falsa expectativa da vivência da vida cristã, muitos são os que desanimam, abandonam a fé. Paulo está dizendo que existem pessoas na igreja que estão mal intencionadas, ele está combatendo, ele está usando com um certo rigor nas suas palavras, ele está falando para tomar cuidado, está chamando de cães. Ele está usando palavras duras ali, mas ele também está falando das suas alegrias com a igreja. E ele aqui vai fazer um tratamento àquela igreja, a igreja de Filipe, primeira igreja fundada no continente europeu. Paulo vai falar com aquela igreja da seguinte maneira: meus queridos irmãos,
sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. No meio daquela tristeza, no meio daquele choro, no meio daquela situação desconfortável, Paulo também tem razões para se alegrar. E um dos motivos da sua alegria é a própria igreja. São os próprios irmãos, são seus filhos na fé, são aquelas pessoas a quem ele ama, ele sente orgulho deles, ele sente felicidade deles. Nós temos uma tendência muito grande, às vezes, nos ficarmos presos àqueles que nos machucam, aqueles que, de uma certa forma, atrapalham o nosso serviço, aqueles que fazem algo que nos desagrada, que nos machuca, nos fere, e isso é perigoso, porque nós podemos também perder a visão e deixar de valorizar aqueles que estão do nosso lado e que são motivos da nossa alegria. Eu vivi uma situação assim, semelhante, há uns anos atrás. E Deus me trouxe isso à memória. Olha, se você ficar preso aos Alexandres Latoeiro, porque esse é um personagem que prejudicou muito a vida do apóstolo Paulo, numa outra carta ele escreve sobre isso. Deus dizia, se você ficar preso a este, você vai deixar de reconhecer, de valorizar, de cuidar e de se orgulhar dos Timóteos que eu tenho colocado no seu caminho. A vida cristã é assim. A vida cristã, ela precisa ser vivida com os olhos bem abertos. E não só com os olhos bem abertos. É aqui que eu queria chegar. Nós precisamos também ter um olhar na direção correta. Paulo não ignora esses que estão trazendo prejuízos ao andamento da obra. E dá a esses o devido tratamento. Mas Paulo também não fica preso a essas coisas. Ele consegue olhar ao seu redor e ver uma igreja amável. Ele está agradecido pelo cuidado dessa igreja. Ele reconhece o quanto valeu a pena e tem valido a pena dedicar da sua vida por essa igreja. E eu fico me perguntando, meu Pai, como é que o apóstolo Paulo consegue viver esses sentimentos, né, que parece mais uma montanha russa? Ora você está no alto, ora você está embaixo, ora você está triste, ora você está alegre, ora você está sorrindo, ora você está chorando. Como é que ele consegue viver isso? Eu fico me fazendo essa pergunta. Como é que Paulo consegue escrever essa carta trazendo encorajamento, dizendo, olha aí, finalzinho do primeiro versículo do capítulo 4, permaneçam firmes e unidos no Senhor? Como é que Paulo consegue escrever a igreja dessa maneira, encorajando a igreja, quando ele deveria ser encorajado? Como ele consegue consolar quando ele deveria ser consolado? Ele está vivendo um momento, eu já falei isso aqui algumas vezes, ele está vivendo um momento da possibilidade da morte iminente. Olhar para o amanhã pode significar olhar com muita tristeza, porque a morte está se aproximando, ele está aguardando uma sentença. Como é que ele consegue? Da onde ele tira forças? Como é que Paulo consegue se portar assim? E aí, o capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21 pode nos ajudar a responder essas e outras perguntas. Como é que Paulo consegue? Lembra que ele tinha os olhos bem abertos e ele olhava na direção certa? Presta atenção. Paulo vai dizer assim, 3 coisas importantes para nós que somos cristãos no enfrentamento das lutas, dos desafios, das dificuldades. Paulo vai dizer assim, olha, mas nós, conjunção adversativa, apesar de, todavia, mas nós somos cidadãos dos céus. A primeira coisa que eu quero destacar é Paulo entende a sua cidadania celestial. Paulo entende que o seu
tempo de vida terreno realmente é passageiro. E ele não está esperando dessa terra muito além de tudo aquilo que ele está para viver aqui. E ele está dizendo, olha, mas nós somos cidadãos dos céus. Ele está falando que ele é um peregrino. Ele está aqui, de passagem. Na verdade, o céu é a sua herança. O céu é a sua pátria almejada, aguardada. Ele espera o dia de estar lá. E nós cristãos, nós também precisamos viver aqui na terra e viver tudo de maneira plena que temos para viver aqui na terra, mas nunca perder, não o olhar para um futuro imediato. Paulo poderia olhar para um futuro imediato e o futuro imediato seria a morte. Não para um futuro distante, mas Paulo está olhando para um futuro certo. E qual o futuro certo? Eu não sou dessa pátria, eu sou um cidadão do céu. E quando a Bíblia vai falar do céu aos cristãos, ela vai dizer lugar onde não há choro, lugar onde não há tristeza, lugar onde não há sofrimento, lugar onde não há dor, lugar onde não há tráfico de drogas, lugar onde não há assaltantes, não há Covid-19, não há pandemia, lugar onde não há luto e lugar onde não há morte. Uma condição gloriosa, inexplicável. Numa outra carta, quando ele vai falar do céu, ele vai dizer assim, olha, as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, as coisas que nem mesmo chegaram ao pensamento do homem, são essas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus Cristo lá atrás já nos advertiu. Olha, não ajuntem tesouros na terra. Não coloquem toda a sua perspectiva de felicidade aqui na terra. Não viva somente com os olhares para tudo que acontece aqui nessa terra, mas ajunteis tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem, e aonde os ladrões não minam e não roubam. Como é bom saber viver a vida numa perspectiva certa. E Paulo está dizendo, olha, nós somos cidadãos dos céus. Segunda coisa que me chama a atenção aqui e me ajuda a entender como é que Paulo consegue viver esses extremos, viver essas emoções tão diferentes, viver esses momentos tão difíceis, como é que Paulo consegue? A outra coisa que me chama a atenção é que ele está dizendo, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja vive na terra aguardando o arrebatamento, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, a parousia. A igreja não pode perder a perspectiva da volta de Cristo. Quando celebramos a ceia, comei e bebei até que Ele venha. Então, se há algo que determina a nossa vida cristã, a maneira do emprego do nosso tempo, das nossas prioridades, é a certeza, não da morte, mas a certeza de que Cristo virá para nos buscar. E isso nos define como cristão. Terceira coisa que eu quero chamar a atenção, ele também vai dizer, o Senhor Jesus Cristo que virá de lá, do céu, Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Você pode estar acompanhando aqui, né? Você já deve ter visto. Isso aqui, para quem não sabe, é a marca de uma retirada de um órgão. Eu tive câncer na tireoide e precisei fazer uma cirurgia. Eu estou aqui com meu ombro enfaixado porque eu rompi o ligamento. Eu já operei o joelho 5 vezes. Esse corpo mortal, esse corpo é frágil, esse corpo adoece e isso é uma realidade. Mas também é uma realidade, esse corpo será transformado. Os mortais, eles se revestirão da imortalidade na época do arrebatamento. Aqueles que se corromperam com a morte e foram enterrados, eles ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Cristo nos ares e receberão corpos incorruptíveis.
a ressurreição da vida, a ressurreição dos justos, é uma esperança dos cristãos. Quanta diferença faz você viver a vida na perspectiva correta. E como já dissemos aqui em outras vezes, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho vem dar uma perspectiva correta de vida. Lembra a pergunta? Pastor, como Paulo consegue, entre choros, lágrimas, sorrisos e alegria? Como Paulo consegue? Ele está encerrando um ponto e ele está falando que está escrevendo aquilo chorando, mas daqui a pouco ele entra e fala assim, olha, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, meus queridos, eu sinto saudade de vocês. Ele é um homem afetuoso, porque ele está olhando a vida numa direção certa. Ele não está somente com os olhos abertos para olhar problemas, dificuldades, gente que perturba, gente que atrapalha, gente que faz mal, gente que se aproveita, mas ele está olhando a vida numa perspectiva correta. Eu também tenho muita gente boa do meu lado, eu amo de verdade, eles são meus queridos, eles são meus irmãos. Essas pessoas me fazem bem, eu sinto saudade delas, eu não estou preso somente àquilo que me gera sofrimento, mas eu também consigo olhar para um futuro e saber, o céu é minha pátria, a qual eu fui conquistado para viver lá definitivamente com o meu Salvador. O meu Salvador virá me buscar e eu receberei corpo glorificado, aonde não há doença, aonde não há enfermidade. Por isso, a gente está vivendo um momento inédito de pandemia, mas nós também podemos viver esse momento e passar por esse momento, e Deus nos permita ilesos. Nós podemos passar na certeza de que nós temos um Salvador. O Senhor de todas as coisas é o nosso Salvador. Ele tem feito por nós, Ele já fez por nós e Ele ainda fará por nós coisas melhores, maiores do que nós já vimos. Porque as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não viram e que nem chegaram ao pensamento do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração.